É uma grande alegria estarmos juntos aqui mais uma vez, principalmente nesse horário, né? Que nos é tão querido ao coração, da manhã, para podermos estudar, né? Olha que maravilha, né? Que bênção a gente pode pensar na nossa vida, já estarmos conseguindo vir num sábado a uma casa espírita, nos reunir para pensar junto, para estudar, buscando entender questões complexas mesmo, do nosso dia a dia. Que sabemos que não é a leitura de um livro apenas, ou 3, que vai resolver. São situações que nós precisamos estudar com calma. E essas reflexões precisam de tempo. Quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que a gente não sabe nada. Que tem muito mais a aprender. E assim nós vamos colocando objetivos melhores na nossa vida. Então a gente vem em uma casa espírita, hoje a gente vai estudar sobre destruição. Aí a gente fala assim, pô, vamos falar sobre destruição num sábado de sol bonito? A gente busca lá no dicionário, o que é destruição? Destruir é um ato, né, de demolir aquilo que estava construindo, é de derrubar. A destruição é desbaratar, é causar morte, é retirar. Tudo isso é sinônimo de destruição. O que vem na nossa cabeça quando a gente lembra disso? De exterminar, de morrer, de retirar aquilo que estava construindo. A gente lembra lá, né, quando a gente liga lá a nossa televisão e vem um noticiário com aquelas cenas. Na minha, quando falo em destruição, eu me lembro daquela tsunami lá na Indonésia. Não foi assim, lá em 2004? Que foi aquela maremoto, né, um terremoto submarino. É a mesma coisa. O que a gente lembra? Dos incêndios? É uma destruição na floresta. A gente lembra de destruição, as doenças causando essas endemias, pandemias de uma determinada doença, onde vai matando, às vezes numa cidade, dezenas de milhares de pessoas, às vezes, numa parte do mundo. Já vivenciamos isso antes. E aí, causa o quê? Causa um sofrimento. As pessoas começam a ter medo desse desespero todo, dessa destruição. Vai gerando ansiedades, problemas de saúde, porque fica ali olhando aquela destruição dessa maneira, tipo, o mundo vai acabar. Porque acredita, né, que nós estamos aqui sendo guiados por forças cegas. Como se nós estivéssemos aqui ao acaso. Tá tudo perdido, tá tudo, as pessoas, tem gente que fala assim. Então, primeiro momento aqui, nós vamos buscar organizar a nossa mente. Porque se a gente não fizer isso na vida, a gente vai parecer aquele biruta, sabe aquele instrumento de mostrar onde é que está o vento? Aí a nossa cabeça vai para um lado, vai para o outro e fica completamente perdida. A gente fica que nem biruta. Cada vento que vem, a gente escuta uma história e acredita e vai embora. Então é o momento da gente parar e raciocinar aqui. Primeiramente, essa nave mãe aqui que chamamos Terra, tem direção, sim. Essa direção está sob o nosso amoroso Jesus como governador desse planeta. Antes mesmo da existência desse planeta. De nós estarmos aqui, dos animais primeiramente estarem aqui, nós chegamos aqui por último. Então isso tudo já era muito bem organizado. Então isso aqui não está às cegas. Esse é o primeiro raciocínio. Diante disso, nós que estamos aqui podemos nos perguntar: eu acredito em Jesus? Eu realmente acredito nas promessas de Jesus? Eu tenho que organizar minha mente.
Porque ou eu fico lá na televisão, o que estão falando, ou eu organizo a minha mente com aquilo que eu já aprendi. Porque senão meu trabalho vai ter que recomeçar, cada cena que eu vejo, vou ter que recomeçar tudo de novo. Será que é verdade? Será que não é verdade? Será que é verdade? Então tem que organizar a mente. Qual é o meu princípio mental? Eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus, Jesus e Deus está conduzindo as nossas vidas, os nossos passos. Então as promessas de Jesus, eu creio. Se eu acredito em Jesus, eu acredito naquilo que ele fala. E o que foi que Jesus falou para Pilatos? Meu reino não é deste mundo. O que ele quis dizer com isso? O que ele estava se referindo? Certamente a vida futura. Aquela vida espiritual que é a verdadeira vida, pelo qual nós temos como meta, como objetivo de vida, cada vez progredir mais para nos aproximarmos de Deus. Então Jesus é justamente esse caminho que nos conduz até o Pai. Nesse momento, a gente já começa a parar para pensar como é que a gente entende essa vida futura. Como é que você entende vida futura? O que para você é vida futura? Porque se nós não entendermos vida futura, a nossa vida presente será muito difícil. Porque com o entendimento da vida futura, sendo a verdadeira vida, a vida dos espíritos, a minha vida presente se tranquiliza. Porque eu sei que na minha vida futura, que é a verdadeira vida, é para onde eu caminho, onde eu estou buscando aprender, crescer, me melhorar como pessoa, e que existem várias vidas. Né? Por isso a gente vem aqui para estudar com a doutrina espírita a reencarnação. Que não existe apenas uma vida, a unicidade, é uma pluralidade de existência, porque uma só não dá para a gente dar conta de aprender tudo que a gente tem que aprender, tanto na área intelectual quanto na área moral. Então, inúmeras vidas. E lá dentro da gente, isso diz que é verdade. Que a gente não vai perder os amores, que a vida prossegue. Agora, imaginemos uma pessoa que não entende de vida futura. Porque a pessoa pode sim acreditar em Jesus e falar, mas nessa parte que ele falou aqui de vida futura, eu não quero acreditar. Ué, tem gente que faz assim. Não tem? Então a gente respeita. Mas deve ser para essas pessoas mais difícil realmente. Porque para elas, a visão se coloca todo no momento presente, que é o que ela está vivendo aqui na Terra. Ela se coloca como centro. Ela é o centro de tudo. E tudo está girando ao entorno dela. Então, qualquer coisa que ela venha a perder, ou venha a adoecer, isso vai ser um desespero. Qualquer coisa que ela veja que venha frustrar-lhe a existência, ela vai entrar no desespero. Ela só vê aquilo ali é tudo. Se ela perder aquilo, ela perde tudo. Olha a diferença para aquele que entende de vida futura. Perdeu uma vida, eu vou ter tantas outras quanto forem necessárias. A gente já sabe disso. E que vai ter que um dia, como ciclo natural da vida, nasce, né? Seres vivos, nasce, cresce, reproduz e morre. Isso aí a gente aprende lá no colégio. Nunca foi mistério, nem no sentido de não saber o que ia acontecer durante o ciclo da vida. Isso a gente ensina lá para a criança. Então, nesse momento, que já começamos, né, a ter essa visão, vamos lá partir para a questão 728, onde foi perguntado inicialmente se a destruição é uma lei da natureza. A gente já para ali na questão. Pô, é que eu vou entender destruição como lei de Deus. Lei da natureza é lei de Deus. Deus criou uma lei de destruição. Olha, mais uma vez, a importância da gente estar aqui com a doutrina espírita. Quem seria capaz, né? Qual a filosofia que seria capaz de nos explicar isso? Porque às vezes a gente se paralisa. Pô, mas isso não é justo. Bem, se Deus é justo, tudo é justo. Se a causa é justa,
toda consequência é justa. Então a doutrina espírita nos faz refletir, para a nossa cabeça não ficar mais uma vez indo para lá e para cá. Espera aí, vamos centrar aqui. Então, ele diz como lei da natureza. Então a resposta se dá assim: é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar, pois que chamar destruição é apenas uma transformação que tem como objetivo a renovação e a melhoria dos seres vivos. Olha já como a palavra destruição passa a ter uma nova significância. É um novo significado. Qual o significado? Então a gente tem a palavra destruição como renascer, regenerar, transformar e melhorar. Esse é o significado de destruição, então. Dessa maneira, a gente podia chamar isso aqui de lei de transformação, do que lei de destruição. Mas como é que eu vou fazer esse progresso todo que aqui está falando? Renascer, regenerar, me transformar e melhorar? Como é que eu vou fazer esse progresso todo? Olha, né, então a gente vai lembrar da importância do conhecimento, de estudarmos cada vez mais a reencarnação. A necessidade de entendermos como espíritos criados, simples e ignorantes, com o propósito de evoluir, de crescer, de vivenciar. A gente sai de uma base idêntica e vai por a escada da vida, né, que a gente fala, ascendente, passando por inúmeras fases, sempre voltando no sentido de regenerar, transformar, melhorar. Sempre assim. E não é assim a vida? Até que quantas vidas serão necessárias? Não sei. Vai depender da boa vontade de cada criatura, de cada escolha que ela fizer. Isso é individual, a base é a mesma. Mas esse caminhar é que nos dá a diferença de um para os outros. Faço dessa maneira, o outro quer fazer da outra. É como um colégio, tem lá o aluno que estuda na sala de aula, mas também tem um aluno que, além de estudar em sala de aula, ele estuda em casa, ele fixa, e tem um aluno que nem na sala de aula também estuda. Então, né, é livre, o professor está ali. Então Jesus é o nosso mestre, está ali para todo mundo. Cada um vai fazer com essa lição e depois vai ter a consequência, lógico que não poderia ser diferente. Então, partindo disso, nos lembramos para pensar nessa situação da possibilidade do progresso, de uma mensagem que o Espírito Lázaro nos traz no Evangelho, segundo o Espiritismo, lá no capítulo 11, que ele diz que na origem o homem só tem instintos, mais avançado ele passa a ter sensações, mais instruído e purificado ele passa a ter sentimentos e depois chegar ao amor. Então a gente repara que até um determinado ponto dessa evolução moral que eu estou falando, dessa caminhada de várias vidas, nós somos regidos quase que exclusivamente por instinto. É tudo instintivo. Isso a gente tem que entender, que a natureza não vai dar salto. Nós temos um instinto até chegarmos a um desenvolvimento. Então, por isso que tem a frase que diz, né? Nós dormimos lá na pedra, sonhamos no vegetal, nos movimentamos no animal para despertarmos na condição humana, do raciocínio. Olha quanto tempo isso vai levar. Portanto, nós já vivenciamos por N ramos e reinos da natureza. Na questão 540 do Livro dos Espíritos, isso fica bem claro numa das respostas do plano espiritual, que diz assim: é assim que tudo serve. Tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, pois ele mesmo começou pelo átomo. Admirável lei de harmonia que o vosso espírito limitado ainda não pôde abranger o conjunto. Então, a gente começa, né, a ver a beleza do início e de como todo esse princípio inteligente
foi sendo desenvolvido através das suas conquistas até o desabrochar da razão. Então, nós passamos a entender que nós somos espíritos que estamos habitando corpos, e não o corpo que está habitando o espírito. O espírito, esse sim é o imortal. O corpo, isso vai ficar aqui, seja qualquer ser vivo. Lá do vegetal, né, do animal e de nós, animais, com a questão do raciocínio. Tudo isso fica. O que se leva? Por isso a importância. O que é a gente entender a vida como uma questão transitória, a vida na matéria, e completamente impermanente. E nós fazermos escolhas daquilo que é o quê? Daquilo que é eterno. Daquilo que realmente vai importar, porque a gente vai poder trazer com a gente, independente do corpo que a gente vier habitar, nas próximas reencarnações, que são as minhas conquistas morais, aquilo que eu já consigo compreender, tanto na área intelectual, quanto no setor moral. Então, nós percebemos, nesse momento, né, que Kardec, nesse capítulo da destruição, da lei de destruição, faz uma distinção entre a destruição natural, necessária, e a destruição abusiva. Então, nós vamos primeiramente aqui refletir sobre essa destruição natural. Sabemos, pela resposta da questão 728, vocês não têm aí esse inciso A, eu vou ler aqui, que as criaturas de Deus são instrumentos que ele se serve para chegar aos seus fins. Para se alimentar, os seres vivos se destroem entre si. E isto tem um duplo objetivo. Eles se entredevoram, né, com dois objetivos. Primeiro, manter o equilíbrio na reprodução, que poderia se tornar excessiva. E depois, utilizar os despojos do seu envoltório exterior, do seu corpo, que sempre é destruído, e constitui apenas o acessório, não a parte essencial do ser pensante. A parte essencial aí, no caso, é o princípio inteligente. Então, quando a gente começa a entender que tem um duplo objetivo, organizar, né, o equilíbrio da reprodução. Para isso, a gente vai ter que botar nossa memória, né, para voltar lá para a época do colégio. Estou falando do pessoal da minha idade, os outros já estão lá na época do colégio mesmo, né? Vamos lembrar das cadeias alimentares que nós estudamos. Então, um exemplo simples, né, que a gente chama de cadeia alimentar dentro da natureza, uma cadeia terrestre. Existe um vegetal, o rato vem e come daquele vegetal. Para quem não sabe, rato é onívoro, come vegetal sim. O negócio que o rato comer queijo é só lá no outro país, porque na minha casa está sem queijo, então ele vai comer vegetal. Rato come o vegetal, vem a cobra, que é o predador do rato, come o rato, para ele não reproduzir muito. Vem o gavião e come a cobra, para que ela não se reproduza muito. E depois tem lá o outro predador do gavião, ele morre lá por velhice, pá, caiu. O que acontece? O corpo dele vai ser utilizado pelas bactérias e os fungos que vão deteriorar aquele corpo. Aquela matéria orgânica que vai para onde? Vai para o solo novamente. Depois, né, depois da questão de se vai jogar lá na natureza, jogar no ar. Uma série de nutrientes que vão ser selecionados e absorvidos num processo de quê? Como se fizesse uma nova reciclagem daquele material. Então a gente vê como é que tudo é perfeito, né? A gente vê a natureza reciclando. Por isso, né, segundo Lavoisier, na natureza, nada se cria, nada se perde, porque tudo se transforma. Nada mais é do que um processo de reciclagem. É o que a gente vem buscando a fazer na nossa casa. Vamos aproveitar mais isso aqui, né? Vamos tentar dar uma nova cara aqui, vamos fazer buscando sempre reciclar, transformar aquilo.
E a gente lembra lá de uma outra cadeia, para nós nos afinizarmos com ela. Tem lá o capim, a vaca come o capim e o ser humano come a vaca. Para quem come carne. É natural? É natural. Isso tudo está destruindo o outro animal? Está destruindo o outro animal. Mas por quê? Eu tenho que sobreviver. O homem é onívoro. Ele tanto come carne quanto vegetal. Independente das escolhas pessoais que cada um venha fazendo, por situações nutricionais ou ideológicas, religiosas, o que quer que seja, o espírita não tem nenhuma, vamos deixar isso bem claro, nenhuma imposição a respeito, que para nós seria um retrocesso. Deixar de comer alguma coisa por questão religiosa. Nada. O que nos chama sempre é o bom senso. Vamos comer, mas não comer mais como fera. É o bom senso. Então, a gente entendeu aqui nessa situação da questão dessa cadeia sendo organizada. Há uma destruição, mas uma destruição natural. Para quê? Com qual objetivo? De sobrevivência. Instinto de conservação que nós também temos. Então, a gente pode se perguntar, esse direito que o homem tem de destruir, nós estamos falando agora de ser humano, destruir os bens da terra para atender às suas necessidades é um direito natural? Sim. É um direito dentro da lei de Deus previsto? Sim. Agora vamos a uma outra pergunta. Esse direito é ilimitado? Não. Isso que a gente tem que começar a compreender. O animal, ele só destrói com o objetivo de atender uma necessidade de sobrevivência. Então, dentro do uso, estamos dentro da lei de Deus. Quando a gente sai, né, desse uso de necessidade, a gente vai entrar em que casa? Na casa do abuso. O abuso não. O abuso é contrário à lei de conservação. Então, até aqui nós entendemos que temos sim o direito de destruir para atender necessidade de sobrevivência. Todos os seres vivos. Isso faz parte de uma grande cadeia e de teia. As cadeias se interagindo. Mas no momento nós vamos pensar então aonde chega esse limite. Até ao ponto de atender necessidade. Tudo que foge a isso nós vamos passar a chamar de destruição abusiva. Então já não é mais aquela destruição natural, já é abusiva. Quando a criatura, né, às vezes a gente fica pensando assim, quando é que a criatura vai saber se ela está dentro da lei ou está fora da lei? Eu tenho que saber a lei moral. Quando é que eu sei que eu estou dentro da lei de Deus e estou agindo já fora da lei de Deus, no uso da destruição? Quando nós somos ponderados, nós temos uma intuição a nos guiar. Vamos lá colocar a questão da alimentação. A gente se alimenta e se sente o quê? Saciado. Comeu lá a quantidade nutricional, de acordo com a idade, com o esforço, com o trabalho. É lógico, uma pessoa que trabalha como estivador, ela tem que comer completamente diferente daquele que é um escritor e fica sentado. São necessidades completamente diferentes de energias. Porque, na realidade, nada mais é do que essas cadeias, transmissão de energias. Quanto que eu necessito para viver? É diferente de uma outra pessoa, é diferente de um jovem. Quando a gente esquece isso, que a gente não tem essa noção e esse equilíbrio de saciedade, essa razão passa a ser substituída por uma coisa que chama um vício, que vai nos dirigir de forma ainda bruta, aquele que não tem razão. Um homem sem razão, aqueles primitivos, né? A gente lembra lá como sem razão, aqueles homens que estão no início do raciocínio, primitivo, ainda bruto. Então são esses vícios que vão chegando à frente. Quando a gente abre mão do uso
do necessário e entra na casa do abuso, o que tem como consequência? Nós vamos sofrer, nós vamos ter dor. Então é aquela história, né? A gente está comendo e está saciado. Lei natural. Mas aí vem aquele olhinho grande, né? E a gente fala assim, eu só quero provar. Quero provar só um pouquinho, uma colherzinha. De quê? Daquilo, 10 mil coisas. Uma colherzinha de 10 mil coisas. Eu quero. De coisas que eu já experimentei na minha vida, careca de saber o gosto, mas para saber se está bom mesmo, que lá pela terceira coisa a gente não sabe mais gosto de nada, mas é o danado o quê? Do olho grande. Não é assim? Da gula, olha o vício da gula. É a gula. Não soube qual a consequência? Vai sentir dor. Vai ter problema de peso. Nós sabemos que em 5 mortes, uma, com certeza, processo de alimentação. De abuso. Abuso em quê? Em tudo. Abuso no sal, abuso de açúcar, abuso de frituras, de condição de óleo, abuso de tempero. Abuso. Abuso. A gente adoece. Mais por isso que por outro motivo, você pensar, 1 a cada 5 mortes. Né? E às vezes a gente fica pensando, mas será que é difícil? Né? Será que a gente não vai falar que a nossa carne é fraca? Não, a nossa carne está até bem fortinha, né? Fraco mesmo é o nosso espírito, que às vezes não consegue dizer não. Você não precisa disso. Você não... Porque a gente começa a se perguntar, nasci para comer ou eu como para sobreviver? É diferente, né? A gente começa a se localizar. E em tudo na vida. Aí a gente pode se perguntar, ovo faz mal? Porque antigamente fazia mal, né? Eu já tive época que o ovo fazia bem, já tive época que o ovo fazia mal, para vocês verem como é que eu estou demorando o tempo. E agora o ovo voltou a fazer bem. Então faz bem o ovo? Faz. Quando foi ano passado, teve um moço que morreu porque estava comendo ovo. Mas o ovo não estava estragado, não tinha problema no ovo, não. Sabe o que aconteceu? Ele estava comendo 40... Ele estava numa aposta, ele já tinha comido 42 ovos. A aposta era para chegar a 50. Né? Então ele morreu e, antes do hospital, ele foi lá na Índia. Morreu comendo ovo. Mas foi 42. São pequenos detalhes assim que a gente... mas eu só comi isso. Vamos deixar de lado qual foi a quantidade, não é? Está dentro do uso? Não, ele está no abuso. Olha a consequência. Tem uma questão que diz assim, qualquer destruição que ultrapasse os limites da necessidade é uma violação da lei de Deus. Os animais só se destroem para satisfazer suas necessidades. O homem, porém, que possui o livre-arbítrio, destrói sem necessidade, terá que prestar contas do abuso da liberdade que lhe foi concedido, pois está cedendo aos maus instintos. Eu escolho. O animal, ele não tem esse poder de livre-arbítrio. A comida que aparece ali, às vezes ele está na rua, é o que ele vai comer. Nós não. Nós já começamos a fazer escolhas. Então a gente faz muitas vezes escolhas de uma destruição abusiva. A gente vai lembrar lá das touradas, briga de galo, não é? Fazer caça para tirar a pele do animal hoje em dia. Lá atrás, num tempo anterior, lá primitivo, era necessário sim a pele do animal para se proteger. Hoje não há mais essa necessidade. Então você vai fazer o outro sofrer. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo lá da França, né, um famoso lá patê do fígado de ganso. Mas eu gosto, é bom. Você sabe como é que aquilo é feito? Né? Sabia que coloca um funil de metal dentro da goela do animal para que aquele fígado dele adoeça e enche o mais rápido possível para depois ele dar prazer? Aí, tem coisa que não tem jeito, né? Tem coisa que eu não posso ficar sem comer. Mas eu preciso comer desse patê de fígado dessa maneira? Isso não é uma necessidade. Isso não é necessidade. Não tem nenhum fator de contribuição para a vida de ninguém. É um status, é uma iguaria, como se diz, né?
Mas a gente pensa assim, o outro é um ser vivo, só porque ele não é da minha espécie ele não sofre? Deve sofrer, aquilo machuca. Então são essas coisas que nós hoje já começamos a tomar conhecimento, porque antes a gente não queria nem saber. A gente fala, não quero nem saber como é que isso é feito. Mas tem coisa que a gente tem que comer. Mas tem coisa que a gente pode dizer, puxa, mas todo mundo sabe que isso vem, né, de um sofrimento muito grande. Vamos agora ver se a gente consegue fazer um discernimento aqui. Em 2001, os fazendeiros lá na China receberam lá, né, na vida deles o efeito de uma moda. Foi o ano 2001, o ano da serpente. Então, esses grandes chefes gastronômicos resolveram fazer, adivinha o que de comida naquele ano, o tempo todo? Cobras. O tempo todo era um consumo desenfreado de cobra. Uma iguaria. Cada um inventava lá um prato diferente. Bem, segundo eles, a caça da cobra na floresta, o que aconteceu com aquele indivíduo cobra ali, aquele elemento? Ele foi retirado da floresta que ele vivia. Quando ele é retirado da floresta, o que aumentou? A população de ratos. Se aumentou a população de ratos, eles passaram a devastar as plantações. Reparemos então, quando a cobrinha lá devora o rato, destrói o corpo do rato, quando o rato destrói a plantação, isso é da lei da vida. Todo mundo precisa viver. A gente vai dizer, tadinho do rato, tadinho da planta. Ele precisa sobreviver. Está tudo na cadeia, né? Que a gente chama se organizando e se mantendo em equilíbrio. Aí o ser humano resolveu que é o ano que ele vai comer cobra. Imagina a China querendo comer cobra. Olha a quantidade de chinês. Não tem cobra que dê. Não é mesmo? Mas vai sobrar rato. Que é o predador. Um dos predadores. Vai sobrar rato. E a plantação deles vai ser devastada. Então está aí o resultado. Quando sai para a busca dessa cobra de uma maneira desenfreada, passou para a casa do abuso. Então, num caso desse, nós temos tanto uma destruição natural, como uma destruição abusiva. Destruição abusiva, né? Sempre a figura do homem. Bem, e já que a gente fez essa distinção nesse caso, vamos pensar aqui na nossa vida em sociedade. Será que nós fazemos destruição abusiva demais, né? A gente está pensando aqui no animal, mas a gente tem que lembrar das destruições que nós causamos na vida do outro. Do abuso na vida do outro, né? Pesando na economia do outro. E como a gente se comporta como sociedade. A gente tem visto uma destruição hoje aí nas televisões, somente quem mora aqui no Rio de Janeiro, né? Belo Horizonte, Sudeste, da chuva. Não é? Os alagamentos, o que tem acontecido. E aí tem gente que fala assim, nossa, a chuva está destruindo tudo. A chuva está destruindo tudo. Aí a gente para pensar, a chuva não está destruindo nada não. A chuva está no... mas está chovendo muito. Sempre choveu, nós moramos num trópico, né? Primeiramente. Nós sabemos que esses meses do verão é o mês que vai ter mais chuva. Ela está fazendo o papel dela. A natureza precisa da chuva. Ela está natural. Quem está destruindo não é a chuva. Somos nós, quando jogamos lixo em qualquer lugar. Nos bueiros, no meio da rua. Joga o lixo, alguém vai catar. Vai jogando. Vai para os córregos transbordam, não tem vazão para essa água. Começa inúmeros imóveis despencarem, porque foram construídos onde não deveriam ter sido construídos. Então a gente vai começar por uma série de... Olha como é que a questão começa a ficar complexa. Então a gente percebe o nosso papel como social inserido nessa confusão aí. E às vezes a gente tem visto também algumas pessoas reclamando de alguns animais
que são lá da mata, vir para a cidade, não é? Outro dia foi fotografado numa determinada cidade do Brasil, uma onça passeando ali, num local super público. Jacaré, macaquinho, né? Capivara, que está vendo muito. Por quê? Elas resolveram dar uma volta na cidade, assim? Não, né? Tem certeza que elas preferem ficar no lugarzinho delas. Na realidade, nós é que tiramos ela lá de dentro. No momento do desmatamento desenfreado, de crescer em áreas de preservação, né? Começar a edificar. Então, eles precisam morar e eles precisam comer. É lógico que eles vão vir buscar a cidade. Então, quando essas coisas todas, né, vêm acontecendo, a gente fala assim, meu Deus, o que aconteceu isso? Foi Deus que está permitindo isso? Deus está observando, entendendo que nos deu um livre-arbítrio para a gente perceber que tudo na vida tem o quê? Causa, consequência. Lei de ação, lei de reação. Em tudo. Se nós somos a causa do desabor de uma natureza, será? Será que a gente não conseguiu ainda aprender a interagir, a participar e não se sentir o centro, né, desse universo? Eu sou o senhor da razão, o restante está todo ao meu redor. Não. Todo mundo que anda da natureza, todos os seres estão interagindo. E o nosso papel, se tem a razão, é para levar a progresso todas as outras. E não para viver como se não houvesse, né, o dia de amanhã. Porque isso aí é a forma egoísta. Que a pessoa fala, o lixo é meu, eu jogo onde eu quiser. Mas não é assim não. Hoje isso já incomoda a gente, não é? A gente vê uma pessoa jogando lixo, a gente já olha para a pessoa. E já não faz uma cara muito boa. Por quê? Porque não tem mais, aquilo não é interessante. Aquilo ali é o resultado futuro do que aquilo que a gente já está passando de tanto enchente. Então, sim, eu tenho a ver com o lixo do companheiro, sim. Ó, amigo, isso aí, joga o lixo na tua casa que você vive com ele. Mas você está jogando no nosso espaço comum. No livro Transição Planetária, nós falamos uma coisa muito interessante sobre isso. Psicografia, né, feita por Divaldo, do espírito Manuel Filomeno de Miranda, que o espírito Manuel Filomeno diz assim: vive-se na Terra o momento da grande transição de mundo de provas e de expiações para o mundo de regeneração. Exatamente. Estamos vivendo esse momento que o mundo, o planeta, também faz o seu processo de quê? Como tudo na vida, é vivo, de se regenerar, para se transformar. Todos nós, todos os seres, né? As grandes transformações, embora ocorram em fases de perturbação do planeta, em face dos fenômenos climáticos, da poluição e do desrespeito à natureza, não se darão em forma de destruição da vida. Apesar disso tudo estar ocorrendo, né? Então vamos lá, o que está ocorrendo? Fenômeno climático. Alguém tem dúvida desse fenômeno climático? Não, né? Poluição. Desrespeito à natureza. Mas mesmo assim, não vai ocorrer a destruição da nossa vida. Mas sim uma mudança de comportamento moral e emocional dos indivíduos convidados. Então vamos trazer modificação no comportamento moral e emocional. Quando formos convidados, por quê? Olha aqui, uns aos sofrimentos pelas ocorrências e ao outro pelo discernimento em torno da evolução. Então vamos parar para pensar aqui. Então nós estamos sendo convocados, no fundo, por tudo isso que está acontecendo, uma mudança de comportamento moral e emocional. Uns pelo sofrimento e o outro vai parar para discernir. Tipo, peraí, por que isso está acontecendo? Então nós vamos descobrir em todos esses momentos que nós somos a causa de toda essa ocorrência de desbaratamento da natureza. Se nós somos a causa, nós teremos que ser, né, a solução. Vejamos
se isso está ocorrendo. Atualmente, em virtude da nossa questão, vamos botar um exemplo bem próximo, da nossa água aqui no Rio de Janeiro. Está dando sofrimento? Está. Muito sofrimento. Muito sofrimento. A maioria das pessoas não podem se dar o luxo de comprar a água, que é um direito nosso. Então nós já começamos a observar que com a política que eles usam nesses abastecimentos nos diz respeito? Dizem. Porque nós temos muito um comportamento assim. Vamos imaginar que a gente mora num prédio, tá? Para diminuir aqui nosso entendimento. A gente mora num prédio. Tem lá a pessoa que é o síndico. A gente não quer ser síndico. Tem um camarada que ela é o síndico. Aí ele chama ela para reunião. A gente, resolve do jeito que você quiser. Quanto é que tem que pagar? Eu pago. Não gosto de negócio de reunião. Eu não gosto. Tem que discutir esse assunto de novo. Deixa que eles decidem lá. Bem, aí depois chega aquela cota, né, pra gente e fala, mas foi na reunião. Foi decidido. Você não foi, não? Não fui não, porque eu acho. Então tá, então você paga. E fica quieto. Então a vida está mostrando que dentro das políticas sociais nós também estamos assim. A água incomodou? Incomodou. Agora eu já quero saber como é que isso vai ser feito para com a gente, já fica procurando. Aí vem aquele bando de mentira, de verdade, tudo misturado, a gente não sabe nem mais o que é o quê, mas pelo menos a gente passa assim, nossa, como a água é importante, né? Aí a gente vai falar assim, desperdiçar água doce, realmente o reservatório de água doce, será que precisa lavar, né? Ficar com aquela mangueira aberta, aí vai lá dentro, vai almoçar, e a mangueira ficava jogando água, porque está lavando o carro, porque vai molhar uma planta. Aí a gente já começa. Antigamente se fazia isso. E nem parava para pensar, que você achava que aquilo ali é um bem que nunca vai acabar. Hoje a gente já descobriu que não vai ser bem assim. Então a gente já fica mais cuidadoso, desliga. Nós vivemos há uns anos atrás a questão do racionamento da luz, por causa de falta de água. O que nós aprendemos com aquilo ali? Primeiro que a gente descobriu que vivia sem um montão de aparelhos, né? Que a gente achou que se aqueles aparelhos a gente ia morrer. A gente aprendeu a tirar do tal do stand-by, que eu não sabia que existia, que aquela luzinha vermelha, eu aprendi que eles também vivem, ligam e funcionam na hora. Os comportamentos. Aprendi a desligar mais rápido aquela luz, porque a conta vai vir depois muito complicada. Quem não paga, apaga. Não é aquela... Tem aquele símbolozinho, quem não paga, apaga. E quem paga, apaga mais rápido ainda. Então você vai aprendendo vai dormir com a televisão ligada, você está consumindo uma energia. Aquilo sai da onde? Sei lá, a energia deve ser assim, Deus deve jogar assim uma energia assim. Ó. Né? A gente não quer saber, mas tem que começar a entender de onde é que está vindo essa energia, que alguém está pagando. Não existe almoço grátis. Nunca existiu almoço grátis. Só que antigamente nós não tínhamos esse tipo de comportamento mais social, mais cuidadoso em relação ao meio ambiente. Antigamente você via uma pessoa maltratando lá um animal, não é o teu animal, você passava, você podia não gostar. Hoje em dia, não mais. Então nós estamos tendo resultados de comportamento diferente? Estamos sim. Porque se eu ver alguém maltratando um animal, aquilo já vai ser denunciado. Por que vai ser denunciado? Porque já existe lei. Não existia lei de proteção animal. Então hoje a gente melhorou o nosso comportamento, sim, que a gente aprendeu a criar leis para proteger os animais, as mulheres, os idosos, a área, determinada áreas florestais, matos, áreas ciliares. Olha quanta coisa de meio de proteção. Nós chamamos, né? Isso está dentro do papel, realmente, mas já chegou no papel, porque isso não tinha garantia legal. Nem para se discutir. Hoje há uma garantia legal que você vai lá e busca o papelzinho e tem lá a lei dizendo como é que aquilo ali. Você vê uma pessoa maltratando lá uma criança, você sabe que você pode fazer uma denúncia. Para que aquilo seja investigado. Se você vê aquilo, né, causando dor, sofrimento, mas eu não tenho nada com isso sim. Tenho sim, eu sou responsável por menores. Todos nós somos responsáveis por qualquer menor. Qualquer pessoa na sua incapacidade. Um animal. Temos, por lei, também a obrigação, porque somos responsáveis a partir de agora. Agora que eu quero dizer, né?
nessa geração aqui de alguns desenvolvimentos de lei. Quando vem aí o mosquito da dengue, que causou dor, causador. Peraí, aí a gente para assim, mas ele veio por causa do calor. Não, ele não veio por causa do calor. Né? Ele não veio de outro país para cá para pegar um calorzinho na praia. Ele veio por causa da nossa falta de higiene, de cuidado. Porque a gente deixa as coisas de qualquer maneira, porque a gente acha que água empoçada não vai virar gelo algum dia, quando esfriar aqui, ou vai evaporar. Poxa, mas a televisão está mostrando o tempo todo. As pessoas conversam o tempo todo. E as pessoas ainda resistem a um comportamento. Né? Agora aquela história, você bota o cinto de segurança, já não quer botar o cinto de segurança. Mas o problema não é ela se machucar. O problema é machucar, o problema é que aquilo ali vai dar de ocorrência futura. Aí ninguém colocava, aí o cara passa a cobrar multa, aí as pessoas colocam. Não é assim? Às vezes precisa. A lei, às vezes, vem com umas certas situações, a gente chama de gatilhos legais, para fazer o cumprimento. Então, a gente vem modificando, sim, a maneira desse comportamento. A gente repara, né, é muito interessante essa questão do animal. O animal, principalmente que a gente chama os pets, né, os menores, eles vêm participando, né, das nossas famílias de uma forma crescente. O Brasil, se eu não me engano, acho que é o segundo maior país que tem animal doméstico. Nós estamos falando de cachorros, né? Quase tem cachorro, não sei quantas famílias, a maioria tem cachorro. Estão substituindo, muitas vezes, a presença ali de alguém, uma necessidade. Mas é muito bom, está tudo muito bem, mas é ruim quando uma pessoa fala assim, eu gosto mais de animal do que de gente. Isso não. Isso sai da casa da necessidade, de um carinho, de ter um bichinho, para a questão emocional estar viciada. Eu não posso transferir nunca o amor de um ser humano para um animal. Isso a gente tem que entender. A gente não pode humanizar o animal, porque isso não dá alegria a ele também. Tem gente, outro dia eu vi um animal de óculos na rua. O animal tinha óculos, né? Ele estava com uma roupinha super apertada, sapatos, e botaram alguma coisa aqui na orelhinha, não me lembro o que era. Assim, mais caixinha. Então, um cordão bem pesado. Aquilo ali, se olhar, você fala assim, que isso, né? Que bicho é esse? Um cachorro, um rabinho nem consegue mais passar. É tanto peso. E olha, quer dizer, isso é humanizar. Isso é humanizar. Ele é um animal. Dá carinho, dá respeito. Olha, é uma maravilha. Eu amo bicho, principalmente cachorro. Mas é um animal. E em compensação, às vezes as pessoas amam animais, mas são capazes de destruir o próprio familiar. Como é que pode isso, então? Tem cachorro, amo cachorro, eu não posso ninguém falando mal de cachorro, o dono da minha casa é o meu cachorro, o meu gato, seja lá o que for, mas eu, quando encontro um ser humano, eu destruo. Ué, gente. Então, a gente tem que começar a entender também o que está fazendo com a gente, como ser humano. Nós temos que ter esperança. Todos nós estamos em processo de crescimento. Todos nós. É claro que temos as nossas dificuldades. É claro que um animal, ele é atendido de uma forma muito menor de necessidade. Muito menor. Primeiro que ele não contraria a tua opinião. O meu contraria. Porque é uma racinha que contraria. Mas geralmente o animal não fala, não vou fazer. E olha, hoje eu não vou dormir em casa. Não faz isso. Né? Você balança assim um saquinho de ração para ele, e ele tem, independente da ração, animal é muito afetivo, sim. Mas por que a gente não está conseguindo mais conquistar um coração do ser humano? Então a gente desiste e vai ficar só com o coração do animal? Não pode ser por aí. Então o bom senso nos diz que nós temos que continuar investindo
e acreditando no ser humano. Então nos cabe, sim, em questões de destruição, sermos um exemplo, mas um exemplo bom. Para aqueles que nos observam, para os nossos filhos, para os nossos alunos, sobrinhos, netos, vizinhos. Como é que a gente faz com as coisas que nós podemos usar? Como é que eu uso? Como é que eu faço uso daquelas coisas? Eu uso respeitando, né, no sentido de causar menos sofrimento. Será que eu já consigo entender que meu consumo pode, né, ser revisto? Posso rever minhas questões de consumo. Da mesma forma que eu posso comer por uma questão de insatisfação pessoal para preencher um vazio, eu posso comprar com essa mesma questão. Posso beber. Mas eu descobri que a gente tem o que botar aqui dentro. Então não preciso nem beber, nem comer, nem comprar, nem jogar, nem machucar ninguém. Eu tenho que aprender a preencher. Então o que eu preciso para aprender a preencher? Refletir, me conhecer, rever os meus atos. Comigo mesmo, primeiramente. Com o outro, né, que é o social, e com Deus. Isso a doutrina espírita nos traz de possibilidades, desse tipo de reflexão. Então, em casa, nós podemos, como a gente está falando aqui do meio ambiente, né, mostrar, né, para um filho a importância de como é que armazena um lixo, né, a questão de algumas economias que têm que ser feitas. Ah, mas aqui em casa tem? Não, a gente tem que entender que a gente está gastando uma energia do mundo. Do mundo. O mundo não roda em torno de nós. Somos todos nós juntos nesse mundo. E aí vem aquela história. Ah, deixa para lá. Aí teve uma frase, né, que foi uma frase vencedora de um concurso, num congresso no Brasil, sobre vida sustentável. Não sei quem é o autor, mas diz assim: em vez de deixar um planeta melhor para os nossos filhos, continua, depois ele fala, vamos pensar em deixar filhos melhores para o futuro do nosso planeta. Não era melhor? Vamos deixar filhos melhores. Lá atrás nós não tínhamos no colégio educação sobre ecologia, sobre meio ambiente. Era muito rapidinho. Hoje se tem. Hoje a gente fala em coisas sustentáveis, consumo consciente, em comprar aparelhos, não sei, isso tudo a gente vem conversando, para que a destruição, né, que a gente precisa usar. A gente sabe que a gente tem que continuar sobrevivendo, mas vamos ver como é que vai ser essa destruição. O preço a gente está pagando, o que a gente pode substituir, porque nós somos herdeiros de nós mesmos. Porque não vai ter jeito, é lei de ação e reação. Nós vamos ter que reencarnar neste planeta ainda. Bem, estou falando, eu certamente não fui convidada para lugar nenhum. Não tem, é bom ficar por aqui, né? Vou voltar por aqui mesmo. O que eu vou encontrar aquilo? Eu vou encontrar aquilo que a minha geração está deixando. E a nossa geração, voltando, que vai ser uma nova geração, né? Vai renascer, ela vai ter que fazer o quê? Vai começar a valorizar lá uma plantação, vai aprender a limpar rio, vai lá aprender a dar aula de limpeza nos colégios, vai ter que trabalhar nisso. Porque fomos nós, fomos os causadores, nós vamos ter que ser a solução. Porque essa tarefa, quando a tarefa é causada pela gente, somos nós mesmos que temos que dar a solução. Então é melhor que se dê agora. Então é uma coisa muito séria que a gente tem que pensar. O que nós temos feito com tudo isso que está ao nosso entorno? Porque isso tudo diz respeito a todos. Nós já, algumas vezes, né, que a gente morava em casa, a gente falava assim, eu moro na minha casa, faço do jeito que eu quiser. Vieram os apartamentos, o condomínio, para entender que o vizinho vai na mesma hora. Dá para diminuir o som? Ei, fulano jogou o lixo não sei aonde. Aí vem, nossa, vem esse Zeco, não sei o que lá. Não tem? Aí a gente está aprendendo com o Zeco. Tem que fazer isso mesmo, ó. Tá certo, ó. Vamos separar aqui o lixinho direitinho. Quando eu nem sabia que existia. Outro dia eu tinha tomado um sorvete, sobrou um pouquinho de sorvete, eu ia jogar fora. Eu fiquei em dúvida. Eu vi um montão de latinha de lixo. Aí eu pensei, o copo entra onde? E o sorvete? E o palitinho? E o guardanapo? Olha, eu sinceramente eu tive dificuldade para fazer o processo de decomposição daquilo ali. Eu falei, é difícil, hein? Esse negócio é tão fácil. Eu fico brincando, né? Esse pessoal inventa uma... Olha lá, maravilha.
para que aquilo tudo seja reciclado? Eu tenho que aprender. Eu não quero continuar aqui? Tenho que aprender a decompor tudo. O que eu faço com isso? Para nós encerrarmos, vamos terminar com no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 2, item 7, um pequeno trecho que diz assim: o Espiritismo mostra que essa vida é apenas um elo no conjunto harmonioso e grandioso da obra do Criador. Ele mostra os vínculos que unem todas as existências do mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Ele dá, assim, uma base e uma razão de ser a fraternidade universal. Que possamos, dessa maneira, então, nos despedir com a ideia de sermos mais fraternos, ativos, participativos na melhora desse planeta Terra que nos recebe. Enquanto aqui estivermos morando, reencarnando, nós devemos obrigação de serviço ao planeta. E que possamos cumprir essa obrigação com a alegria do coração. Graças a Deus temos um planeta como a Terra. Que Deus abençoe a todos.